paz do Senhor, meus queridos irmãos. Antes de iniciarmos a nossa lição de hoje, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos e irmãos da igreja. Sou o professor Antônio Belchior Silva, evangelista na Igreja Evangélica. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Sou o professor Antônio Belchior Silva, evangelista na Igreja Palavra Fiel, Ministério do Jardim Brasil, e hoje aprenderemos uma importante lição que traz como título Balaão, quando Deus diz não, escrita no livro O Perigo das Tentações, as orientações da Palavra de Deus de como resistir e ter uma vida vitoriosa, pelo nosso honrado pastor Alexandre Coelho. Aqui na nossa lição, o texto principal diz que: como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como detestarei quando o Senhor não detesta? Números capítulo 23, versículo 8. E um resumo da lição é que devemos estar atento para as ocasiões em que Deus nos orienta a não ultrapassar os limites impostos por Ele. Na leitura semanal, temos que Balaão sabe que é Deus quem fala. Balaão é um homem de negócios, advertência divina, um sacrifício para o Senhor, um coração ambicioso e lançando tropeços para o povo de Deus. Os objetivos específicos de cada tópico é de saber que Balaão ouviu a voz de Deus, mostrar que errar é humano, mas não devemos insistir no erro, apontar o que ocorre quando a ambição vence o discernimento. E uma pequena introdução aqui que traz que na lição deste domingo estudaremos a respeito da tentação da ambição. Quando estudamos a respeito de Balaão, vemos que ele ouvia a voz de Deus, embora não fosse um hebreu. Números 22, 12, a princípio parece que reconhecia o Todo-Poderoso como único e verdadeiro Deus, mas tudo indica que em algum momento ele deixou a ambição tomar conta do seu coração e passou a ignorar a voz do Senhor. Balaão foi chamado pelo rei Moabe para amaldiçoar o povo a quem Deus já havia abençoado. Sua missão era impossível e ele bem sabia que obteria êxito. Contudo, tentava de todas as formas receber algum tipo de recompensa. Tudo indica que Balaão levava a sério sua missão profética. Todavia, seu coração era ambicioso e dúbio. Que jamais sejamos seduzidos pela tentação da ambição e venhamos nos apartar do Senhor, fonte de bênçãos e vida abundante. Aqui traz que Balaão, os pontos fortes e êxitos, é que, muito conhecido por suas eficientes bênçãos e maldições, obedeceu a Deus e abençoou a Israel, a despeito do suborno de Balaque. As suas fraquezas e erros ajudou a levar os israelitas a adorarem ídolos. Números 31, 16. Retornou para Moabe e foi morto durante a guerra. As suas lições de vida. As motivações são importantes quanto as ações. Onde está seu tesouro, também está o seu coração. E as informações essenciais dos locais, Balaão viveu próximo ao rio Eufrates e viajou para Moabe. Familiares: pai Benhor. Os contemporâneos: Balaque, rei de Moabe, Moisés e Arão. E o nosso texto bíblico consta de Números, capítulo 22, e os versículos vão de 1 a 12. Depois
partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, desta banda do Jordão de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. E Moabe temeu muito diante desse povo, porque era muito, e Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra, e parado está defronte de mim. Vem, pois agora, rogo-te, amaldiçoa-te esse povo, pois mais poderoso é do que eu, para levar, se poderei ferir, eu lançarei fora da terra. Porque eu sei que a quem tu abençoares, será abençoado, e a quem tu amaldiçoares, será amaldiçoado. Então foram-se os anciãos dos Moabitas e anciãos dos Midianitas com o preço dos encantamentos nas mãos, e chegaram a Balaão e disseram as palavras de Balaque. E eles lhes disse: passai aqui esta noite, e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. E veio Deus e disse: quem são esses homens que estão contigo? E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, nos enviou, dizendo: eis que o povo lhe saiu do Egito, cobriu a face da terra, vem agora, amaldiçoa-no. Porventura, poderei pelejar contra ele, eu o lançarei fora? Então diz Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porque bendito é. Glória a Deus. Uma pequena introdução é que uma das maiores tentações que cercam as pessoas que conhecem a Deus é justamente tentar contornar o que o Senhor disse, seja para fazer uma coisa, seja para deixar de fazê-la. A vontade do Altíssimo pode impulsionar as pessoas para a obediência, mas quando essa vontade confronta o que desejamos, como reagimos? Não raro o anseio por conseguir mais bens materiais, posições ou famas nos leva a querer impor a Deus a nossa vontade. A ambição pode nos fazer ignorar as orientações expressas do Eterno, levando-nos aos lugares onde Ele jamais planejou que estivéssemos. Aqui nesta lição, veremos quanto a tentação pelo dinheiro levou um homem chamado Balaão a contrariar orientações divinas, como ele contornou a situação para desobedecer a Deus e o custo da sua desobediência. Por fim, veremos o custo de se desafiar a Deus quando Ele nos dá orientações claras e diretas. Aqui, Deus vai nos mostrar que não devemos ser ambiciosos e sempre cuidar, falar bem das pessoas, não maldizer nossos irmãos, fazer as coisas certas e ser obediente a Ele. Um homem, o primeiro tópico, vai falar que um homem que ouviu a voz de Deus. Um homem que ouviu a voz de Deus consta de Números, capítulo 22, de 8 a 12.
Balaão é descrito na Bíblia como um homem que ouviu a voz de Deus. Moisés entra em detalhes sobre a fé de Balaão, nem como ele começou a ouvir ao Todo-Poderoso, muito menos se Balaão tinha por hábito obedecer ao que Deus lhe dizia. Deixa claro que ele não apenas ouviu ao Pai Celeste, mas soube também distinguir que o Senhor estava falando com ele. Então, eis aqui uma importante questão. Quando somos tentados, não basta ouvir a voz de Deus. Subtópico 2. Um homem diante de um negócio. Balaão entra na história sagrada durante a caminhada do povo em direção à terra prometida. Midianitas e moabitas se uniram em torno de uma causa a qual julgaram ser um problema em comum: o acampamento dos israelitas nas campinas de Moabe. Números 22, de 1 a 3. O povo bendito. Após receber representante dos reinos, Balaão consultou ao Senhor. Ao que parece, ele não tinha conhecimento de que os hebreus contavam com a atenção de Deus. Segundo tópico, insistindo no erro. Subtópico 1, obedecendo a Deus, mas com coração ambicioso. Números 23 e 26. Podemos ver que Balaão, em um primeiro momento, obedeceu a Deus. E levantaram-se os príncipes dos Moabitas e vieram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. Entretanto, o rei dos Moabitas não se deu por vencido. Ele insiste com Balaão a fim de conseguir o seu objetivo. Assim diz Balaque, filho de Zippor: rogo-te que não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois rogo-te, amaldiçoa este povo. Aquela era uma oferta tentadora. Um rei disposto a premiar um homem apenas para que lançasse pragas contra o povo. Aqui eu vejo que Balaão estava sendo comprado para pregar maldição ao povo de Deus, mas Deus era totalmente contra esses pensamentos que Balaão obteve. Segundo subtópico, o Senhor abriu a boca da jumenta. Em Números 22, de 21 a 30, advertido por Deus a não dar prosseguimento ao seu plano, Balaão passa por uma experiência sem precedentes. Ouvir um animal falando, a jumenta com a qual ele costumava viajar, conversa com Balaão. Aqui até um animal foi usado para falar com Balaão, a jumenta. E no terceiro subtópico, a insistência que mina a resistência. Números 22, 21. Apesar de ter resistido inicialmente aos convites recebidos com a promessa de uma recompensa financeira, no final Balaão acabou cedendo. Mesmo Deus permitindo que ele fosse com os mensageiros, o Senhor deixou claro que ele só falasse o que o Eterno ordenaria. Isso Balaão obedeceu. Então, de toda forma, Balaão aqui acabou cedendo e obedeceu à voz de Deus de não amaldiçoar o povo. No subtópico 3, no tópico 3, terceiro tópico, quando a maldição vence o discernimento. Subtópico 1. Mudar de lugar não muda o que Deus disse. É curioso o fato de que o homem sem Deus, por desprezar a revelação divina, tende a adquirir crendices que irão nortear suas ações e a sua fé. Balaque conduziu Balaão para mais uma localidade, imaginando que, de alguma forma, conseguiria fazer com que um Deus pudesse inspirar o vidente a lançar pragas contra os hebreus. Subtópico 2. A insistência no erro. A palavra de Deus nos diz que Kiriat Uzote, o Senhor, pôs a palavra na boca de Balaão. Em Pisga,
encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs uma palavra na sua boca, e em pior, veio sobre ele o Espírito de Deus. Com todas essas intervenções sobrenaturais com Balaão, continua insistindo no erro. Parece-nos que, ao perceber que Deus não mudou seu posicionamento, Balaão deixou de tentar amaldiçoar o povo por meio de suas impressões. Lançamento do tropeço. O vidente ensinou a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel para que comessem os sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Dessa forma, Deus se tornaria opositor do seu povo por causa dos pecados cometidos. Se tentar amaldiçoar o povo de Deus não deu certo, com certeza apelar para a carnalidade dos filhos de Israel trouxe a recompensa que Balaão buscava. Mulheres orientadas a desafiar os israelitas pela sedução, conduziu-os à idolatria e à prostituição, causando a morte de 24.000 pessoas por meio de uma praga em forma de juízo divino. Números capítulo 25, versículo 9. E por fim, a nossa pequena conclusão é que Balaão começou a sua história como uma pessoa que ouvia a Deus, mas se tornou depois um mercenário. A tentação de fazer a nossa própria vontade sempre terá preço. Balaão poderia ter entrado na história como um personagem que aprendeu a ser fiel a Deus, mas passou a ser conhecido como um vidente maligno, cujo conselho matou a ele e a outras milhares de pessoas. E agora a nossa hora da revisão, com 5 perguntas. Como Balaão é descrito na Bíblia? Quando somos tentados, basta ouvir a voz de Deus? De acordo com a lição, cite 2 maneiras de Deus falar conosco. Quando Balaão entra na história sagrada, qual animal falou com Balaão? Finalmente, chegamos a nosso término de lição, e conte sempre com as minhas orações. Fique com Deus e até uma próxima aula.